Olá, hoje nós vamos ver sobre um período da história da arte que ficou tipo em stand-by. Então é um período onde não tem muito que definido as características desse período, porque os artistas que tiveram destaque nesse curto período da história da arte, eles tinham uma forma muito própria de se expressar artisticamente. A esse período dá-se o nome de pós-impressionismo. Então essa expressão ela foi usada para designar um período onde os artistas não se ligavam mais às características impressionistas, mas ainda não tinha surgido um outro movimento. Então eles foram, na verdade, aqueles artistas que enjoaram um pouquinho do impressionismo, que deixaram para lá ou que nem começaram a fazer parte ou que nem aderiram ao movimento impressionista, e aqueles artistas que se dedicavam a um tipo de pintura que era muito particular. Logo depois do impressionismo, o próximo movimento que surgiu na história da arte, né, seguindo a linha do tempo, foi o cubismo. Então esses artistas eles não eram nem cubistas nem impressionistas. Abrange alguns pintores com tendências diversas, né? Isso que eu estava falando. Eles pintavam de uma maneira muito particular. Os principais artistas desse período é o Gauguin, Cézanne, Van Gogh e o Toulouse-Lautrec. Então, esses quatro são os principais. Nós vamos hoje falar sobre três principais, porque nós vamos dedicar uma aula exclusivamente só para o Van Gogh depois, porque o Van Gogh merece essa honra, vamos dizer assim, né, porque ele foi fantástico. Então, nós vamos iniciar com o Gauguin. Essa obra que vocês veem ao fundo já é uma obra do Gauguin, né? Enquanto a gente estiver falando do Gauguin, todas as imagens que vocês forem vendo, fazem parte do acervo desse artista. Ele foi um dos artistas que primeiro ele se ligou ao impressionismo. Ele chegou a participar de algumas exposições coletivas, né, desse movimento, principalmente da quinta exposição. Só que logo, nos seus quadros já não tinham mais tantas expressões, né, tantas características desse movimento. Então ele já superou o movimento impressionista e criou novas técnicas muito dele, né, muito Gauguin de se pintar. As características dele são tinta usada pura, como vocês podem ver aí, então não tem nada a ver com o impressionismo, né, daquelas características que a gente vinha estudando, que eles iam colocando tinta sobre tinta na tela. Aqui a gente percebe que as cores são usadas assim puras. Áreas de cor bem definida, aqui a gente já volta a ter aquele contorno, coisa que os impressionistas não se dedicavam a isso. Né? E uma característica muito própria do Gauguin é que ele gostava de objetos coloridos de modo arbitrário. O que é isso? Se ele cismasse que queria colorir uma manga de cor de rosa, ele pintava e estava tudo bem. Né? Ele não se preocupava com essa sistematização das cores. Ele não se preocupava de representar os elementos da tela com as cores que se parecessem com o real. Ele pintava da maneira que ele quisesse, por isso que fala que é de modo arbitrário. A representação deixa de ser tridimensional. O que é uma representação tridimensional? Que tem os 3Ds, que é largura, altura e profundidade. Então, as obras do Gauguin, praticamente elas não tinham essa profundidade. Eram feitas somente em dois planos. Linha de contornos bem visíveis, igual vocês podem ver aí nessa imagem, né? O contorno do desenho era bem traçado. Formas das pessoas e dos objetos são planas.
e as sombras desaparecem. As obras do Gauguin não têm sombras, ele não representava a sombra. Aqui tem algumas obras para vocês verem, né? Então, o tronco da árvore é azul, e era azul mesmo, porque ele não, aquela questão do modo arbitrário, né, que ele gostava de pintar. Então, se ele quisesse pintar de uma cor que não tinha nada a ver com o real, ele pintava e pronto, e era assim, e era isso. Aqui também uma outra obra do Gauguin. O Cézanne. O Cézanne, como a própria figura, né, a própria imagem que vocês podem perceber aí, já é totalmente diferente do Cézanne e totalmente diferente também das características impressionistas. Ele era muito inovador, ele tinha uma mente muito brilhante, só que o temperamento dele era dificílimo, né? Ele tinha um temperamento muito forte, mas isso não fez com que ele não tivesse destaque na pintura nesse período. Ele teve tanto destaque que ele acabou que influenciou tanto Matisse quanto o Picasso, que são artistas de movimentos que viriam a acontecer ainda, como o cubismo. Elas sempre transmitiam entre o impressionismo e o cubismo. Então a gente pode encontrar nas obras do Matisse, nas obras do Cézanne, aliás, desculpa, essas características dessas duas escolas artísticas. O impressionismo, com aquela questão da fluidez, da sombra, da luz, né? E o cubismo, a questão da geometrização das formas e tudo isso, as obras de Cézanne tinha muito essa característica. Ele não se preocupava muito de registrar aquele aspecto passageiro daquela mudança da luz solar. Ele sempre buscava, era o permanente, a estrutura íntima da natureza. Então ele buscava representar, independente das tonalidades da luz solar que estava incidindo sobre o objeto ou a natureza naquele momento, não. Ele buscava a estrutura do ser ou a estrutura daquilo que ele gostava de retratar. Por isso que as obras dele têm algumas características já que prenunciam o cubismo. As características dele são busca pela luz e cores, né? Então, assim, apesar dele não se ligar muito a essas questões das alterações da luminosidade durante o dia, mas as obras dele tinham uma certa luminosidade, não, não a luminosidade solar, mas tinha uma certa iluminação, tinha uma certa claridade. O uso de formas geométricas, né, que era a característica mais marcante do movimento cubista, porque aí ele já começa a, a inserir algumas características que foram aperfeiçoadas pelos cubistas. Ele foi inovador nas técnicas, né, desde a mudança da perspectiva, ressaltando a forma, o volume e o peso dos objetos. Então, quando a gente fala lá que as obras do Gauguin deixaram de ser tridimensionais, com o Cézanne, não, ele fez valorizar essa tridimensionalidade. Ele produziu paisagens, retratos e naturezas mortas. Então, quando a gente olha essa tela do Cézanne, por exemplo, a gente consegue perceber vários elementos já cubistas, né? Essa geometrização das formas, essa geometrização dos elementos que ele coloca na tela. O Toulouse-Lautrec, teve uma posição extremamente particular nesse, nesse curto espaço de tempo, né? Ele era um boêmio, ele frequentava os bordéis, as casas, os teatros, né, os bares. Então era isso que ele retratava nas suas obras.
Então, as obras do Lautrec, elas não são obras assim belíssimas, retratam essa vida, né, essa vida mundana, essa vida que não é a vida noturna mesmo. Ele tinha nenhum interesse, né, praticamente nenhum interesse pela paisagem. Ele preferia sempre os interiores, porque era onde ele mais ficava, era onde ele frequentava. Então, se a gente olhar as obras do Lautrec, não são obras belas, né, igual essa aí que vocês veem ao fundo. Ele tinha uma composição que era assimétrica, quer dizer, ele não se preocupava muito com a simetria do corpo, quer dizer, a proporção, né? Certinha, igual a gente vê essa mulher sentada, parece que ela está totalmente desproporcional. Parece que as pernas é de uma mulher, de uma pessoa, o rosto é de outra pessoa, parece que não encaixa, parece que a coisa não encaixa. Isso é essa assimetria, ele não se preocupava muito. E quem trouxe essa influência para as obras do Lautrec foram as gravuras japonesas, que naquela época estava assim muito popular. Então ele retratava sempre cenas noturnas, de interiores, né, de lugares internos, sempre iluminados por luz forte e artificial, que era os locais onde ele ia, né, os bordéis, os teatros, os bares. Era temática dele também prostitutas, né, e ele caracterizava para enfatizar sempre seus atributos assim essenciais. E ele gostava muito de representar as dançarinas do cancan, que na época era uma dança que fazia muito sucesso nos bordéis e boates. Ele tinha uma enorme capacidade de síntese, né? Então, quando a gente olha essa figura, que era uma cantora de ópera da época, a gente percebe que ele usou poucos traços para representar essa figura, né? Então, ele sempre tinha essa capacidade de síntese, de sintetizar aquilo que ele queria representar. E os contornos, o contorno expressivo nas figuras e a dinâmica da realidade representada. Então, ele colocava tudo assim muito simples, de uma maneira muito simples, mas que dava a noção de um todo daquilo que ele queria retratar. Então, esses três artistas, eles foram, na verdade, eles deram um pontapé inicial para essa transição do movimento impressionista para o movimento cubista, né? Eles foram de extrema importância nesse período, porque eles influenciaram e eles aquilo que eu falei para vocês, depois que chegou o modernismo, né, que o primeiro movimento do modernismo foi o impressionismo, foram surgindo vários outros movimentos ao longo da linha do tempo da arte, até chegar nos dias atuais, na arte contemporânea, onde a gente se vê de tudo. Então, é isso. Por hoje é só, então.